Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui para mais uma lição bíblica. Desta feita vamos estudar o segundo trimestre de 2021. Vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Gálatas, aos Efésios e a Filemon. Concluímos o primeiro trimestre estudando Josué e agora com esse novo módulo, a Assembleia de Deus, CA de Seta, Imperatriz do Maranhão. Ela tem um curso teológico dividido em 4 módulos e agora vamos adentrar o segundo módulo. Tivemos o primeiro módulo que foi sobre Josué e agora o segundo módulo sobre as cartas aos Gálatas, aos Efésios e a Filemon. O comentarista dessa lição é o pastor Edmar Santos, da Assembleia de Deus em Belém. Ele é graduado em Teologia e Direito e é escritor. Pois bem, a nossa lição, o título da lição é Paulo e a inconstância dos Gálatas. Como sempre, toda lição traz 3 objetivos. O primeiro é compreender a legitimidade do Evangelho, da graça. O segundo é refutar falsos mestres. E o terceiro, defender a autoridade ministerial. Então, aqui o textual diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e pregue um evangelho que vá além do que já nós temos pregado, seja anátema, E a verdade prática diz que o fundamento da fé cristã é única e exclusivamente a morte vicária e ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. A introdução à lição, ela é extensa, a gente vai se ater aqui só ao primeiro parágrafo, que aqui diz: após pregar as boas novas, da maravilhosa graça de Deus por toda a Galácia, a região que compreende várias cidades, isto é, a atual Turquia, o apóstolo Paulo ficou muito preocupado ao ouvir que alguns mestres religiosos influentes na religião insistiam que a salvação não vem somente pela graça. E nós sabemos que isso até hoje permeia no meio dos evangélicos, no meio cristão. Algumas correntes evangélicas ainda olham para esse lado, dizendo que só a graça não basta, só a graça não é necessária para a salvação. E muita gente ainda não tem conhecimento acerca do reino, do evangelho do reino e do evangelho da salvação, E são três tipos de evangelho: o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. E aí as pessoas fazem uma confusão e misturam tudo. Pois bem, vamos ao primeiro ponto. Aqui o primeiro ponto ele fala da saudação apostólica, Essa saudação apostólica a gente hoje coloca na igreja, o que Paulo fazia para abrir as suas cartas, como cabeçalho das suas cartas, hoje a gente faz para encerrar o culto, E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Então a gente usa essa saudação não para apresentar, não para chegar, mas para sair. Então, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele defende isso ferrenhamente, porque ele, tanto quanto os apóstolos que ficaram 3 anos e meio com Cristo, no evangelho terreno, Jesus também separa o apóstolo Paulo e fica cerca de 3 anos e meio com ele também, quando ele se isola na Arábia, e depois ele reaparece pregando o evangelho. E aí o segundo ponto, ele vai para os irmãos e companheiros, ou seja, ele chega se colocando entre os irmãos como irmão e companheiro, cooperador do evangelho, nem acima e nem abaixo, mas de igual para igual com os apóstolos. E isso foi um grande embate, os apóstolos sem querer receber ele como apóstolo, porque não andou com Cristo. E o terceiro subtópico do primeiro fala justamente disso, da graça e a paz da parte de Deus, o que nós falamos no início. Aquilo que Paulo saudava para começar suas cartas é o que nós hoje na igreja coloca para encerrar o culto.
O segundo ponto fala a inconstância dos Gálatas, né? O espanto de Paulo, quando Paulo fica sabendo acerca dessa situação, que muitos dos crentes da Galácia estavam se desviando do evangelho que ele tinha pregado, e as pessoas tinham se convertido a Cristo através da pregação dele, do testemunho dele, e agora estão ouvindo religiosos judeus convertidos ao evangelho, mas que ainda não se separou da religiosidade. E isso todo crente tem. Quando nós viemos do paganismo, nós viemos com a religiosidade. E aí até entra no evangelho, até essa religiosidade sair, você fica arrumando meios, arrumando emenda, arrumando moletas para o evangelho. E o evangelho é simples, né? Se crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa, e pronto, é simples, a salvação é assim. E aí parece tão simples que as pessoas não acreditam tanto. E aí fica, até hoje, né, não tanto, mas antigamente a igreja era ferrenha em cobrar dos cristãos, né, dos novos convertidos, uma crença que eles mesmos não tinham, assim como acontecia com os fariseus, que o próprio Jesus dizia que eles colocavam uma carga muito grande e que eles não moviam nem um dedo para essa carga, mas colocavam uma carga muito pesada nos outros. E assim, da mesma forma, nós temos hoje no meio da igreja pessoas que ao invés de olhar para a sua vida e olhar para dentro de si, ficam olhando para a vida dos outros. O segundo subtópico do segundo ponto fala um outro evangelho. O apóstolo Paulo, ele chega e diz, olha, eu não me espanto que você já esteja se enveredando, né, ou se engraçando de outro evangelho. E até que não é outro, porque não existe vários evangelhos, só existe um. Quando se prega um outro evangelho que não é aquele que Jesus Cristo trouxe, nas mãos de qualquer outra pessoa, fazendo de forma diferente, se torna maldição, por mais que estejam falando em nome de Jesus. Aí vem dessa palavra do anátema, né, do terceiro subtópico do segundo ponto, fala justamente do anátema. O que é anátema? Anátema é algo consagrado a Deus. Agora, se é consagrado a Deus e outra pessoa coloca a mão, e outra pessoa se apodera, aí é maldição para essa outra pessoa. Foi o que aconteceu em Jericó. Deus separou o anátema para ele, o anátema que Deus separou em Jericó era metal. E metal, né, o Senhor nunca deu para o homem. Quando você vai lá para Gênesis, que Deus entrega o reino, os 3 reinos, né, para Adão reinar sobre o reino animal, vegetal, né, e o reino terrestre, né, os peixes, os animais terrestres e os animais que voam, né, as aves, mas Deus não deu para ele o metal, Deus não deu para ele o reino mineral, vamos dizer assim. Então o reino mineral sempre foi de Deus, sempre será de Deus. E aqui, quando Acã se apodera de algo que era mineral, que era metal, que Deus separou como anátema, e aí chegando nas mãos de Acã, certamente foi maldição para ele e a sua casa. Pois bem, o terceiro ponto fala, Paulo, a prova viva. Agradar a Deus ou a homens, o primeiro ponto. O segundo, de perseguidor a apóstolo, de perseguidor a perseguido. E o terceiro e último subtópico do terceiro é o apóstolo preparado. Nós vimos aqui nesse primeiro ponto, agradar a Deus ou a homens. Nós estamos vivendo isso. Nessa pandemia, nós vimos aí a igreja se abaixando, pastores beijando os pés de governadores e prefeitos, atendendo todas aquelas leis de fechar a igreja, e de uma forma não, porque toda autoridade é constituída por Deus, amém, toda autoridade. Agora você tem que ver o que essa autoridade está trazendo em relação ao reino de Deus aqui na terra, que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E a gente está vendo aí muitas lideranças se abaixando, se ajoelhando diante do mundo, diante de político, certamente recebendo presentes. E isso é terrível. E aí a palavra de Deus diz, mais importa agradar a Deus do que a homens, né?
O segundo ponto fala perseguidor, de perseguidor a perseguido. Nós vimos aqui em Atos capítulo 9, quando Jesus tem aquele encontro ali com o apóstolo Paulo, e ele manda a Paulo ir para a cidade, que ele já ia para a cidade de Damasco, e aí ele entrega os cuidados do certo Simão. E aí ele também fala para o seu servo Ananias para ir orar por um certo cidadão de Tarse chamado Saulo. E Ananias prontamente diz: não, Senhor, tu sabes o que esse homem tem feito, assolado a igreja, os teus santos. Aí Jesus fala em Atos 9, 14 a 16, diz: mas ele para mim é um vaso escolhido. E ele agora eu vou mostrar para ele como ele deve sofrer por amor do meu nome. Então, tudo isso a gente viu na vida de Paulo. E aí é por isso que aqui no terceiro ponto fala apóstolo preparado. Por isso que você vê nos finais das cartas de Paulo, ele diz: agora eu aprendi tanto a padecer necessidade, como ter bonança, né? Ele agora sabe, porque ele tanto viveu na bonança e tudo isso ele dá graças a Deus, porque aprendeu a ter necessidade e a ter fartura. Graças a Deus. Então esta é a nossa lição, que todos os professores e alunos e pastores se esmerem para ler essas cartas, né? Principalmente nesses primeiros 15 dias, ler essas cartas, para depois começar a ler as lições semanais, para buscar mais entendimento, porque nós estamos vivendo um avivamento de conhecimento da palavra. Você vai ver pessoas buscando mais, se aprofundar na palavra, conhecer mais a palavra. Glória a Deus, aleluia, agradecemos a todos, tenham uma boa aula, abençoa, que a paz do Senhor esteja com todos, amém.